Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defendem o povo, faz um rádio novo e a troco correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da nossa vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de mista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de mista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18 horas e 3 minutos na Paraíba. Os destaques do programa desta quarta-feira. Lula diz que todo mundo já sabia. Se não for ao Supremo, não governa mais. Ministro da Justiça ameniza a declaração do presidente da República. Já o ministro Gilmar Mendes diz em Portugal que o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, é apenas um dos assuntos da crise que toma conta do Brasil. Aposentados que foram roubados ainda não sabem quando vão receber o que foi tirado das suas contas. Ministra Marina Silva sofre ataques de ruralistas em passagem pela Câmara dos Deputados. O cotidiano brasileiro, os destaques da política estadual e os enfoques da política nacional. O Cidade em Revista pode ser acompanhado no rádio, no celular, no computador, no tablet, na rede social da sua preferência e na rádio Camisa 10 FM. 18 horas e 4 minutos agora. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727.
É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Ouça nossa rádio em seu celular. Baixe o aplicativo Radiosnet, o app de rádio mais leve e rápido para celulares. E ainda é totalmente grátis. Baixe agora para Android e iOS em radiosnet.com. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. A luta contra o câncer não é fácil. Por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999 99999 Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Hora certa. São 18 horas e 9 minutos na Paraíba, precisamente 6:09 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, saudações sinceras a todos, tudo bem? Quem estava com saudade era eu. Muitas mensagens aqui de pessoas dizendo: estava com saudade de você, demorou muito a voltar, o que foi que houve? Viajou, estava na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, estava
fazendo trilha no vulcão na Indonésia. Mas, meu amigo, é cada mensagem por aqui. Não, minha gente, estava doente mesmo. Doente, praticamente 20 dias de isolamento, de remédio, de coisa ruim. Mas passou. Passou e eu estou de volta. Agradecendo aqui ao Leandro, ao Júnior Cruz, ao Gilson Souto Maior, professor Gilson, legenda do rádio paraibano. João Barros, colega jornalista. Marcos Farias, lá de Esperança. Tanta gente boa que está aqui mandando mensagem. Motivo de alegria, de satisfação, de felicidade. Tony Lima, quem mais? Adriano, lá de Esperança, oficial de justiça. Assis do Santa Bárbara, Sargento Nogueira, Branco Miguel, Cacimba de Dentro, Homem da Castanha. Pedro Souza, pai do Catolé. Ludinha Pinto, minha amiga Ludinha. João Luiz, lá no sítio Gaspar, em Mogeiro. Beto Farias, São Luís do Maranhão. Bebeto Medeiros, Marajó. Negão do Café, Neto de Remígio, Wilson Siqueira, Teixeira, Jorge Calva, meu amigo carioca, mas está em João Pessoa. Professora Geovita Maranhão, sempre com os seus exageros, hein, Geovita? Obrigado, amiga. Aloís 10 anos, doutor Gildo Lima do Nascimento. Estou de volta, minha gente. Boa noite, Eliana, boa noite, Luciano. O fato é que as pessoas brincam, eu entendo, tem coisa que é melhor a gente brincar do que ficar levando muito a sério, mas na realidade eu estava doente. Teve quem me encontrasse no hospital da Unimed, tem ouvinte que me encontrou lá. Meu amigo Jair Lucena é uma dessas pessoas. E quem me viu, como ele e outros, percebeu que eu não estava nada bem, que eu não estava nada legal. E aí ficam aquelas perguntas, as dúvidas. É o quê? É o coração? É a idade? É dengue? É não sei o quê? Qual é o problema do homem? É a cabeça? Minha gente, os médicos descobriram que eu contraí um vírus de uma coisa chamada varíola. Já ouviram falar em varíola? Consulta aí no Google. Monkeypox é o nome científico. Ou seja, varíola dos macacos. De onde danado esse troço veio pra mim, eu não sei. Eu só sei que não é muito legal você estar falando em doença, mas como eu sou uma pessoa pública e muita gente quer saber, uns estavam desejando que eu morresse, a maioria, felizmente, estava desejando que eu vivesse, preocupada em ajudar e querer saber o que era. Apareceram as bolhas que começaram nas minhas mãos, e isso foi se espalhando pelo corpo todo, sola dos pés, palma das mãos, cabeça, couro cabeludo, enfim, tomou conta do corpo todo. Antigamente se chamava isso de bexiga, né? Sei lá, catapora, essas coisas que a gente tinha quando era pequeno. Pois bem, apareceu em mim. E quando aparece só tem um jeito. Primeiro descobrir o que é. E depois fazer o tratamento como a ciência manda, como a medicina manda. Porque eu sou, meu amigo Antônio Ferreira, a garotinha dele, a mocinha dele, Giovana, perguntando todo dia: pai, quando é que Paulo Roberto volta? Tá, voltei, minha filha, estou aqui. Eu acredito na ciência, sabe, minha gente? Eu quando vou ao médico, eu vou porque eu não sei o que é que eu tenho. Quem tem que dizer é o médico. E o médico, para dizer o que é que você tem, ele tem que ir examinar, pedir exames, aquilo tudo. Então tiraram sangue pensando que poderia ser chikungunya, e deu negativo, e vai para lá e vem para cá, 2, 3 dias fazendo exame, depois descobriram, não é monkeypox, pronto. Estou aqui. Agora foi luta, viu? Sofrimento grande. Essas bolhas que surgem, elas estouram, primeiro inflamam, aí você vai para um antibiótico pesado, depois elas estouram, sem você tocar, sem você mexer. Só que no pé você não pode andar, na mão não pode pegar em nada, não pode estar apertando mão de ninguém. E os médicos aconselham o quê? O isolamento. Foi o que eu fiz, me tranquei, passei 20 dias isolado, só tomando remédio para melhorar. Depois que aquilo tudo estoura, aí você fica feito uma cobra, uma cascavel, soltando a pele, feio, negócio horroroso, esteticamente muito feio, e tomo pomada, e tomo antibiótico, e tomo tudo, passou, estou vivo. Sim, aí por que você não fazia o programa de rádio na televisão? Porque eu não ia aparecer com a cara cheia de caroço, negócio feio danado.
E no rádio, isso também afeta a boca. Aftas, aparecem aftas na boca. E quando aparece afta, e eram muitas, o que é que acontece? Sua voz fica diferente. Eu praticamente não conseguia falar direito, falava com a voz diferente, entendeu? Então, doía a boca, doía as mãos, doía os pés, febre, e tome remédio para cima, escapei. Estou aqui, feliz, voltei à televisão hoje, voltei ao rádio hoje também, segui todas as recomendações médicas, não desejo isso para ninguém, é uma coisa horrorosa, um sofrimento insano, entendeu? Com possibilidade de pegar em outras pessoas, porque os médicos dizem que isso é contagioso. Então eu me isolei, fiquei fora de sintonia, fora do mundo, acompanhando as coisas, entendeu? E esperando ficar bom. Finalmente estou de volta, agradeço aos que se preocuparam, agradeço aos que fizeram preces, aos que pediram a Deus por mim, aos que torceram pela minha recuperação. Eu acho que saí dessa e agora é caminhar. Eu não reclamo de nada. Eu dizia hoje aos colegas de televisão, olha, eu não fico me maldizendo, não, apareceu, só tem um jeito, é ficar bom. Aquilo que aparece, as dificuldades, as agruras, as amarguras, os problemas, as dificuldades, né? Os contratempos, os obstáculos, eles aparecem para a gente suplantar. E você tem que superar, ter fé em Deus, acreditar na ciência, tomar os medicamentos, seguir a recomendação médica, tocar o barco. Deixei de ir a muitos lugares, perdi o São João inteiro. Para mim também não faz muita falta, que eu não vou ao Parque do Povo. Meu amigo João Dantas, lá da Vila de São João, disse, olha, você aqui é cadeira cativa. Venha para cá, o show que você quiser, a hora que você quiser, traga quem você quiser, não paga nada. Não, João, não posso, não vou sair. Mas rapaz, não posso, não vou. Não fui. Me isolei completamente, só pela televisão, acompanhei os shows pela televisão, a repercussão da festa, me comunicando com as pessoas pelas redes sociais. Vamos tocar o barco, deixar a doença para lá, isso é passado. E tem um amigo meu que ele é muito espiritualista, sabe, e também acredita nos astros e nessa coisa toda, e ele diz assim, Paulo, sempre que vai comentar, eu falei... Antônio Clemente disse, rapaz, tu tá igual um menino tendo catapora, sei lá. Mamãe disse que eu tive isso quando era pequeno e apareceu de novo agora, porque esses vírus, minha gente, eles vão se sofrendo mutações, né? Vão ficando mais fortes, vêm de uma outra linhagem, é assim. Coisas até que você já teve lá atrás, pode ter. Como é que pega isso? Não sei. Contato com alguém. Você aperta a mão de muita gente, você dá um beijinho numa menina, entendeu? Numa amiga, um abraço em alguém, pegou. Alguém que estava com isso. E às vezes a pessoa está com esse vírus e nem sabe, porque não desenvolveu, está incubado ali naquela pessoa. Então ela transmite sem querer, inocentemente. Pode acontecer. Então estou de volta, estou trabalhando, não estou me maldizendo, mas o que eu ia reportando para vocês é que eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, olha, quando vai se aproximando o aniversário da gente, de todos nós, de qualquer pessoa, esse amigo explica que é o chamado inferno astral. Eu não sei se isso é verdadeiro ou não discuto porque eu não entendo, mas é o que ele diz, olha, até o seu aniversário é o inferno astral. Aí quando passa a data do seu aniversário, aí começam a acontecer coisas boas. Como o meu aniversário é no dia 7/7, é na próxima segunda-feira, então pode ser que isso tenha sido essa crise do chamado inferno astral, para quem acredita, e que, segundo esse meu amigo, acontece sempre nos dias que antecedem ao aniversário de cada um. Professor Luiz de Souza, boa noite, obrigado pelas palavras também, felicidades para todos. Antônio Ferreira, já falei, Juscelino Salles, meu amigo Barbosa, advogado lá em João Pessoa, Wilson Siqueira, você pegou isso, foi com as meninas, mas com quais meninas? Porque eu conheço muitas meninas. Meninas mais novas, meninas já um pouquinho mais maduras, e quem sabe foi com uma delas, né? Como é que eu vou saber? Não posso acusar ninguém. Falar nisso só para descontrair, viu, doutor Pedro Paulo? Pedro Paulo está dizendo aqui, eu fiquei impressionado com o seu relato. Nunca imaginei. O mais importante é que agora você está bem. Pois é, rapaz.
Eu sofri muito. Olha, no dia em que eu encontrei, por exemplo, o Jair Lucena, lá no hospital da Unimed, aí Jair me olhou assim, meu amigo, eu estava com a cara de choro, entendeu? Sofrendo, olha, para sair do carro, não dava 10 metros, eu fui dirigindo. Aí quando eu fui ficar em pé, cadê conseguir? Com os pés doendo demais, né? O peso do corpo no pé, machucando aquelas bolhas, não conseguia calçar sapato, tênis, nada. O pé inchado, parecia o pé de pai dangue, entendeu? E andando com dificuldade, me escorando mesmo para chegar lá no hospital. E as pessoas vêm falar com você com uma cara de choro danada, mas é assim mesmo, né? Vai fazer o quê? E tem gente que ainda diz que você está brincando, que é brincadeira, é manha, tá bom, tá certo. Sim, mas o que eu ia dizer, viu, Adriano Carlos? Meu amigo Adriano está lá em José Pinheiro, feliz com a minha recuperação. Eu tenho um amigo que ele conta as piadas dele, viu, Djalma Neves? Pra gente dar risada. Ele gosta de contar umas piadas assim, como o Dr. Gildo Lima do Nascimento gosta, mas essa não foi Dr. Gildo, foi um outro amigo. Aí ele disse que um amigo dele saiu, encontrou uma criatura de noite, né? Foi uma boate dessas aí, um barzinho, sei lá o que, encontrou lá uma figura que ele já conhecia de outros carnavais. Fazia tempo que não encontrava, né? Aí disse, rapaz, estás sozinho? Aí o cara disse, estou. Aí perguntou para ela, ei, Romildo Nascimento. Aí perguntou para ela, estás sozinha? Ela disse, estou. Então vamos fazer companhia um ao outro? Bora. Aí fizeram companhia um ao outro, Hulk e o Gari. E tomaram todos durante a noite. Resultado, terminaram no motel. Passaram o resto da noite. Saíram do motel amanhecendo o dia, cada um foi para sua casa, né? Aí, depois da ressaca passada, o cara disse, eu vou ligar para ela, vou ligar para ela. Aí ligou, tudo bem? Tudo tranquilo. E aí? Foi legal ontem? Foi, rapaz, foi bacana demais. Ele dizendo e ela concordando, né? Ela disse, foi bom. Aí o cara disse, olha, a gente bebeu tanto que eu esqueci, rapaz, de usar a camisinha. Nem me lembrei. Ela disse, eu também não lembrei não. Aí o cara disse, mas você tá saudável, né? Tá sem problema. Ela disse, atualmente estou. Agora, eu já tive AIDS uma vez, olha. Eu já tive AIDS uma vez. Aí disse que o cara quase desmaia. Foi, Ave Maria, foi. E você tem AIDS e fica bom e depois tem de novo, é? Olha só, tá vendo? Essa história o cara contou para prevenir aos demais que mesmo nas brincadeiras que possam ir fazer por aí, tenha cuidado. Já vai encontrar uma pirituba dessa, né? Ela disse, não, hoje eu estou boa, estou saudável. Agora eu já tive AIDS uma vez, não quero ter a segunda vez não. É por isso que eu gosto de usar a camisinha. Só que ela esqueceu e ele também. Já pensou? – 18h23 agora. Minha gente, o presidente Lula disse hoje de manhã na Bahia que Lula foi para Salvador ontem à tarde, dormiu em Salvador, amanheceu o dia hoje para participar daquelas comemorações do que se chama de Dia da Independência da Bahia, porque na realidade é importante que a gente conheça um pouquinho a história para não falar bobagem, e só se aprende isso lendo, estudando, conversando com quem sabe, com professores, com historiadores, não é assim? Para não dar voada e não dar bola fora. 1823, porque a independência do Brasil, quem lê, quem estudou sabe que foi 7 de setembro de 1822, não é? Aí praticamente um ano depois, em 2 de julho de 1823, ou seja, quase um ano depois que Dom Pedro gritou lá independência ou morte, os portugueses ainda estavam na Bahia. Ou seja, o Brasil tinha deixado de ser colônia, né, para virar império, não é assim? E na Bahia os portugueses não saíram, não. Para eles o Brasil ainda era de Portugal. Então a população da Bahia, em sua maioria negra, se juntou com o índio, com o que existia de polícia na época, de exército, alguma coisa assim. Esse pessoal todo se juntou e expulsou o resto dos portugueses lá da Bahia. Morreu um bocado de brasileiro, mas morreram também vários portugueses. E os que escaparam fugiram nas embarcações que eles tinham. Daí porque o 2 de julho é considerado Dia da Independência da Bahia, por isso que a Bahia ainda estava sob o domínio português, entenderam? Então todo ano tem essa festa na Bahia.
E Lula foi participar hoje de manhã. Pois bem, e lá na Bahia, hoje, ao tomar o café da manhã, Lula foi dar uma entrevista para a televisão e disse uma coisa que eu tenho certeza que vocês aí já sabiam, que eu pelo menos sabia, que ou ele recorria agora ao Supremo Tribunal Federal em relação a essa decisão do Congresso Nacional de anular aquele decreto do IOF, ou então o governo acabava. Todo mundo sabe disso, não sabe? Os deputados dizem, os senadores dizem que hoje tem uma tabelinha, é assim que eles falam, do Executivo com o Judiciário, contra o Legislativo, que é o Congresso, formado por Senado e Câmara. Eles lá é que dizem isso, a gente está aqui apenas repercutindo. Mas ao comentar a decisão de acionar o Supremo, para pedir ao Supremo que valide aquele decreto que aumenta a cobrança do IOF, Lula disse hoje de manhã que não consegue governar se não recorrer ao Supremo. Eu já sabia disso. Tem que bater na porta ou do Supremo todo ou de um ministro, né? De preferência do ministro. Porque você tem que saber também de outra coisa. Dos 11 ministros do Supremo, hoje são 10 homens e uma mulher, 9 foram nomeados por Lula ou Dilma. Só tem 2 que Bolsonaro botou. Então, é mais fácil para quem? Para um petista estar no governo e recorrer ao Supremo, ou para Bolsonaro quando estava no poder? Lula disse assim, abre aspas, se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for à Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Falando lá com um repórter baiano. Cada macaco no seu galho, disse o presidente. Ele, o Congresso, legisla e eu governo, sabe? Em derrota para o governo, lembrando a você bem direitinho, o Congresso Nacional derrubou na semana passada, quarta-feira, faz 7 dias hoje, o decreto de Lula sobre o aumento do IOF. O IOF, minha gente, é Imposto sobre Operações Financeiras. A administração federal, por meio da Advocacia Geral da União, acionou o Supremo ontem por meio de uma ação declaratória de constitucionalidade para tentar desmanchar o que o Congresso fez. Vocês estão entendendo como é o Brasil hoje, né? Você elege 513 deputados, vai aumentar 18, vai para 531. Você elege 81 senadores, voto popular, eleitos de acordo com as regras eleitorais. Esse povo vai para Brasília, toma uma decisão representando a nós e um ministro só, ou a turma de 5, ou os 11 desmancham tudo isso, entenderam? Segundo Lula, o Congresso cometeu um erro ao descumprir um acordo firmado entre o governo e os presidentes da Câmara, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Naquele domingo da reunião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propôs como alternativa ao decreto do IOF taxar mais as BETs e acabar com a isenção de imposto de renda para títulos de investimentos, letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. O presidente, que cumpriu a agenda na Bahia de ontem para hoje, viajou para a Argentina no começo da tarde, deve ter chegado agora há pouco a Buenos Aires, onde participa a partir de amanhã da cúpula do Mercosul. Lula disse também hoje de manhã na Bahia que pretende se encontrar com Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Tem clima para esse pessoal se encontrar? Quando eu voltar, tranquilamente vou ligar para Hugo e para Davi e nós vamos voltar à normalidade política, foi o que disse Lula hoje de manhã em Salvador, a capital baiana. Eu sei que muitos de vocês que me ouvem, que me escutam, são bolsonaristas. E eu sei que muitos outros são lulistas, petistas. Ninguém está errado. Você fique do lado que você quiser, um direito que cada um tem. Agora, a mim aqui cabe dizer a vocês o que é que está acontecendo, o que é que pode acontecer, e cada um aí vai fazendo o seu julgamento. Longe de mim, como sempre, querer influenciar quem quer que seja. Eu não quero nem saber se o chapéu de Lula é azul, se o de Bolsonaro é verde ou vermelho, não me interessa. Interessa a mim o melhor para todos nós, para o Brasil. Agora, sem paixão por um e nem pelo outro, o que é que eu vou dizer a vocês? Quando aumenta o IOF, e o governo achou um discurso bom,
É preciso que a gente diga isso aqui também. O governo finalmente achou um discurso bom para tentar justificar esse aumento do IOF. Qual é o discurso? Que está querendo taxar os ricos e querendo que os pobres paguem menos impostos. Você já escutou isso desde a semana passada? Lula, Haddad, todo mundo do governo está dizendo assim: nós queremos cobrar mais impostos dos ricos e deixar os pobres sem pagar impostos. É o discurso que o governo achou e, pelo jeito, conseguiu convencer muita gente. O que é que o Congresso está dizendo? Hugo Mota, Davi Alcolumbre, os senadores e os deputados, que isso é balela e que, aumentando o IOF, todo mundo vai pagar mais imposto. Aí você pode perguntar a mim: e você aí diz o que para nós aqui que estamos lhe ouvindo? Nesse quesito aí, é verdade o que os congressistas estão dizendo. Aumentou o IOF, não é só o rico ou o mais rico ou da classe média que vai pagar mais imposto. Todo mundo vai. Porque na hora em que aumenta o imposto para o rico, o empresário, o industrial, o produtor rural, o pecuarista, o homem do agronegócio, sabe o que é que ele faz? Ele repassa para o preço. Quando ele repassa, chega na ponta, aqui embaixo, na bodega, na mercearia, no mercadinho, para onde você for, o repasse do aumento. Aumentou lá em cima, aumenta aqui embaixo. E muitas vezes aqui embaixo aumenta muito mais do que lá em cima. Agora, é preciso tirar o chapéu e dizer que o governo achou um discurso bom para convencer o seu eleitorado, os esquerdistas e os lulistas, de que o governo só está querendo cobrar mais imposto dos ricos. E não é. No fim, sobra para todo mundo. É o que eu tenho a dizer a vocês, com base no que eu estudo, no que eu leio e no que sempre aconteceu nesse nosso Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. A verdade é que todo aumento de imposto é ruim, todo e qualquer, venha de onde vier, seja para atingir qualquer tipo de serviço, de produto. Aumentou o imposto é ruim, vai aumentar o preço, vai aumentar aquilo que você paga pelo produto. Olha aí o aumento agora de energia. Vocês viram de ontem para cá? Tem estado que a tarifa de energia vai aumentar 15%, 14% em outros, 19% em outros. Por quê? Porque o governo achou que um monte de gente não vai pagar energia. E o governo está errado? Não, está no papel dele. O governo chega, pega essa camada mais pobre da população e diz: ei, você não vai mais pagar energia não. O governo vai dar energia para você de graça, que é para o povo votar nele. Entenderam? Aí, como não existe almoço de graça, usando a expressão aí que todo mundo usa, quem paga a energia, quem consome como eu, você, 300 kWh mês, 250, 400, vai pagar por aquele que o governo está dizendo que não paga. Esse aumento exorbitante aí, de entre 14% e 19%, é por isso. Um bocado não vai pagar, nós vamos pagar por eles. Entenderam? É desse jeito. 6h33 agora. Eu pago por mês aqui 350, é mais ou menos por aí, 350, 380, baixa um pouquinho, entre 300 e 400 reais de energia por mês. Se aumentar 20%, minha gente, vai para 400 e tanto. Aí, fulano ali na esquina consome até 80 kW, não vai pagar nada. Ou seja, o que aumenta na minha conta é o que ele consome ali. Eu estou pagando a minha e a dele. E o governo fazendo caridade com o chapéu alheio, entenderam? É desse jeito. Agora, é só Lula que faz isso? Não, qualquer um fez e faz. É assim que funciona. Lasca um bocado para pegar o voto do outro ali. Esse negócio de Bolsa Gás, tem aí Vale Gás, Vale não sei o que lá, Vale Bucho, Vale Menino, Vale a Gota Serena, é tudo nós que pagamos. Tem gente que precisa? Tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Tem gente que não pode trabalhar, tem idoso, tem gente que tem deficiência física, doenças contagiosas, doenças graves, câncer, AIDS, isso e aquilo. Esse povo precisa. Agora, tem um monte de parasita nesse Brasil que não quer mais fazer nada, porque a renda mensal é maior do que quem trabalha.
é maior do que o pai de família que acorda todo dia, vai e vem a pé para ganhar o salário mínimo, maior sacrifício do mundo para botar as coisas dentro de casa. Aí o outro ali, todo de 10 em 10 meses, um moleque, um bruguelo, pega bolsa menino, bolsa creche, bolsa gás, bolsa luz, bolsa não sei o que, tudo, quando soma tudo, 2.500, 3.000 reais por mês dentro daquela casa. E você se lascando todinho aqui, ganhando 1.500. Tá certo isso? Não sei. É para você aí refletir. Você acha que tá certo? Quer bater palma? Bata palma o dia todinho. É a realidade do Brasil de hoje. Precisa de alguém aí para limpar o seu quintal, para limpar o mato, para tirar uma metralha de dentro de casa, alguém para fazer uma faxina, isso e aquilo. Meu amigo, é a dificuldade maior do mundo para conseguir. Consegue não. Quer nada, quer pegar pesado nada. Tá caindo todo mês, doutor, na conta, aí vai, compra cigarro, compra bebida. Que mais? Vive apostando aí nas bets. Faz todo tipo de transcender. Bom Deus, ô governo bom danado, dá tudo. Aí o ministro de Lula, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, que pelo nome não se perca, ele disse hoje que a declaração de Lula sobre depender do Supremo, que Lula disse lá em Salvador, foi mal interpretada. Não se deve interpretar sentido literal. Não foi isso que Lula quis dizer. Ei, é uma maravilha, né? Não se pode levar a expressão do presidente literalmente, não foi isso que Lula quis dizer. Ele disse, mas não disse, entenderam? Nós vivemos um presidencialismo de coalizão, em que o presidente depende do beneplácito do Congresso Nacional para tomar decisões importantes. Nós temos um sistema político partidário muito fragmentado. Isso dificulta o diálogo, disse o ministro. O chefe da Justiça e da Segurança Pública argumentou que o Supremo é a instância certa para a resolução do impasse acerca do IOF. Não há surpresa nenhuma em se bater na porta do Supremo, disse o ministro Ricardo Lewandowski. Muito bem. Está defendendo o dele, né? Avião da FAB, para lá e para cá, ministro, mordomias e tal. Você vai estar no governo e falar mal do governo? Só se for doido. Tem que defender mesmo, bater palma, tirar o chapéu. Meu amigo, o Brasil, olhe, é um paraíso para alguns, paraíso. Você acredita que nesse evento de Gilmar Mendes, lá em Lisboa, capital de Portugal, mais de 120 brasileiros compraram passagem aérea para ir? Mais de 120 compraram passagem aérea. E outro bocado voou em jatinhos da FAB 0800. Eu e você, nós pagando. O presidente da Câmara, Hugo Mota, requisitou logo um Lijet da Força Aérea Brasileira. Lijet é um jatinho, viu? Tem 2 motores. E o Hugo pode fazer isso, tem direito. Os ministros todos, presidente da Câmara, presidente do Senado. Não tem esse negócio não. Requisita o jatinho da FAB, leva quem você quiser, tudo pago pela viúva. É uma maravilha. Agora, bacana é o seguinte: entre esses 120 brasileiros que compraram passagem aérea para ir, ou foram em seus aviões, a maior parte aí, quase 100, são empresários brasileiros. E a maioria, prestem atenção, tem ação tramitando no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tem empresário que está patrocinando o evento de Gilmar Mendes lá em Portugal e que tem ação rolando no Supremo Tribunal Federal. O que é que você entende por isso? Hein? Eu tenho uma ação de milhões e milhões e milhões de reais lá no Supremo. Mas aí um ministro do Supremo promove um evento em Portugal, alguém da assessoria do ministro liga: Paulo Roberto, dá para patrocinar aqui? Opa, meu amigo, quanto é que você quer de patrocínio? Não, 1,5 milhão, 2 milhões de reais, na hora. Liga a conta aí para transferir, para fazer o Pix, entendeu? Aí essa pessoa que está patrocinando tem uma ação tramitando no Supremo
que pode até cair no colo daquele ministro para julgar. Vocês estão entendendo como é que é o negócio que acontece? Isso é o que o pessoal lá por Brasília divulga, né? A gente está aqui longe, no Nordeste, extremo leste do mapa do Brasil. Mas lá em Brasília o pessoal divulga isso. Pega a lista de patrocinadores, as empresas, pesquisa aí quantas ações tem no Supremo e tal. Hein? Tudo certo, tudo bem. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, tem dado alguma... Por que não fizeram esse evento em Nova York, hein? Vocês sabem por quê? O Gilmar Mendes só faz sempre em Portugal, em Lisboa, na cidade do Porto. Hein? Não fizeram mais nenhum evento de João Dória lá em Nova York, depois que Donald Trump assumiu. Por que será, hein? Eu fico matutando aqui. Eu estou pensando, não sei por que os meus neurônios ficam pensando nessas coisas. Não fizeram mais nenhum evento em Nova York, nem em Boston, nem em São Francisco, na Califórnia, nem em Dallas, no Texas, hein? Por que será? Mas o ministro Gilmar Mendes disse hoje de manhã, lá em Portugal, que a disputa pelo imposto sobre operações financeiras, o IOF, é apenas a ponta do iceberg de uma crise instalada e que precisa ser solucionada. Fórum de Lisboa acontece em Portugal. Eu acho que essa crise do IOF é mais a revelação de um sintoma do que da doença desse Gilmar. Continuou o ministro dizendo: eu acho que nós precisamos tratar a doença, a falta de diálogo, a falta de coordenação. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg de uma crise. Nós precisamos resolver, debelar a crise, disse Gilmar. O ministro ressaltou que a situação é natural em momentos da política, mas precisa ser vista como uma oportunidade de todos para que assumam sua responsabilidade, evitando a escalada da crise. Gilmar Mendes também disse que espera que haja uma pausa para a reflexão, uma pausa para a meditação, para que a solução seja construída. Tudo bem. Ministro Gilmar Mendes. Quero esclarecer de novo a você. A mudança do IOF foi assinada pelo governo em maio como forma de aumentar a arrecadação para cumprir a meta fiscal. A expectativa do ministro Fernando Haddad, ou seja, do Ministério da Fazenda, era de injetar mais 20 bilhões de reais nos cofres do governo até o final desse ano. A medida, no entanto, foi rejeitada pela maioria da Câmara e do Senado. O ministro Haddad chegou a negociar um texto de acordo, reduzindo o impacto do aumento do IOF, mas a proposta não foi suficiente para o Congresso. E a derrubada do decreto foi aprovada primeiro pela Câmara, depois no mesmo dia pelo Senado. Ao confirmar que está recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, Jorge Messias, falou em nome de Lula por diversas vezes para negar que o presidente esteja em busca do enfrentamento direto. Ele disse na entrevista que concedeu ontem, por cerca de 40 minutos, que a decisão de ir ao Supremo foi estritamente jurídica e que Lula não quer guerra, quer paz. É uma decisão madura, bem informada, não foi tomada no calor da emoção do embate político, disse o advogado-geral da União, Jorge Messias. E aí? Como é que fica a situação? Porque o Brasil tem umas coisas interessantes. Olha, o que os advogados amigos, os juristas com os quais eu converso me dizem é que o Supremo Tribunal Federal, ou seja, a Suprema Corte do Brasil, é a única corte superior do mundo, presta atenção, que faz audiência de conciliação. Isso não existe em canto nenhum no mundo. Ou seja, tentar um acordo, chama as partes para tentar um acordo. As cortes supremas, as cortes constitucionais, pelo mundo afora, elas só julgam matérias constitucionais e nada mais. O resto é para os tribunais abaixo da Suprema Corte. No máximo, no caso do Brasil, o Superior Tribunal de Justiça. Aqui não. Audiência de conciliação e julgamento. Isso é negócio da Justiça do Trabalho, minha gente. Mas aqui está assim. Se envolve em tudo. Um partido chinfrim, pé de chinelo, que tem 1 ou 2 deputados, não ganha uma votação, porque não tem voto na democracia, não é assim?
Quem é que ganha? Quem tem voto. Aí um partido que tem 0 voto, perde todas as votações no Congresso, aí vai para o Supremo. E o Supremo às vezes desmancha aquilo que aquele partido está pedindo para desmanchar. Se ele não tem voto, vai perder todas. Aí é perdendo no voto, na democracia e ganhando no Supremo Tribunal Federal. Então de que adianta você mandar deputado e senador para o Congresso? O que eles resolvem, o que eles votam, o que eles discutem não vale nada. Então por isso que o Brasil está essa bagunça. Aquilo que Rosil Cavalcante, o capitão Zé Lagoa de saudosa memória, chamava de bacafuzada. O Brasil é uma verdadeira bacafuzada. São 6h45. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Hora certa. 6h46. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Tem aqui alguns relatos de ouvintes contando histórias e coisas que ouviram em programas de rádio durante esses dias que eu fiquei fora do ar. Aí está aqui o Flávio perguntando se eu escutei alguns programas. Claro, o cara estava em cima de uma cama como eu, tinha que ficar vendo televisão e escutando rádio, né, para desopilar e ver o tempo passar. Meu amigo, quando você não tem o que fazer e está doente, demora a passar o tempo, os dias são longos. Ave Maria, é ruim demais. Dá vontade de sair, de tomar um sol, de respirar, de dar uma volta, mas né, é desse jeito, nem sempre você pode. Agora teve uma coisa que me chamou a atenção. Num programa tem normalmente tem três colegas radialistas, 3, olha só. Aí os caras conversando, isso foi um dia que eu não lembro que dia foi esse, eu escutando. Aí um disse assim: a Câmara tem 513 deputados. Aí o outro disse: 513. Aí disse: vai aumentar 14. Aí o outro disse: tem 513, aumenta 14, vai para 531. Os 3, quer dizer, um disse isso e os outros 2 não perceberam. Os caras não sabem fazer uma conta de somar, porque isso é adição. Adição, subtração, multiplicação e divisão, não é assim? Adição é soma. Mas se você tem 513, meu amigo, e vai para 531, é só você inverter. Hoje é 513, 513, né? Aí você vai para 531, 531, muda a posição do 3 e do 1. Se você tem 513 e vai para 531, não tem como ser 14 de aumento, senão iria para 527. Tem que ser 18. Os caras não sabem fazer uma conta de somar. Formado em jornalismo nessas universidades, aquele nome que rima com maleta que vocês sabem, entenderam o que eu ia dizendo aqui agora? Só pode ser. E o cara não saber que 513 com 14 dá 527, 3, porque uma pessoa só pode se confundir. Aí você tem mais um e mais um, os 3 conversando. Para eles, você tem 513, aumenta 14, vai para 531. Um bocado de gente burra, analfabeta que tem na imprensa hoje. Meu Deus do céu. Aqui o Flávio diz: não chame isso com a universidade não, que essa palavra que rima com maleta é a coisa melhor do mundo. O povo chama isso de coisa ruim. Não, é só para, né, desopilar aqui. Ninguém gosta mais do que eu não, Major. Isso é público, todo mundo sabe. Longe de mim achar minha. Não, tem isso não, é bom demais. É porque o povo, quando uma coisa não presta, eu não sei por que inventaram esse negócio, né? Cara de, né, maleta. Aquilo ali é um carro. Aí solta a palavra que rima com maleta, com lambreta, entendeu? Falam das coisas ruins comparando. Mas aquilo ali é coisa boa, você tem toda a razão. Leia as minhas mensagens aqui. Eu estou lendo, porque tem umas que eu não posso ler, né, Major? Você escreve essas coisas aqui,
Como é que eu vou ler um negócio desse no rádio? Não tem. Boa noite, doutor. Entrando em sintonia. Saudade grande. Meu amigo doutor Tony Helrisson, lá em Fortaleza, Ceará. Agamenon, doutor Agamenon, foi superintendente do Detran, está em João Pessoa. Boa noite. Aloysio, 10 anos. Paulo, e o rolo de Elon Musk com Donald Trump? Eles que resolvam. Ali, meu amigo, é uma chamada briga de cachorro grande. A gente não fala isso aqui no Brasil. Eles lá que resolvam. Eu acho que aquilo ali é combinado. É só o que eu acho. Posso estar enganado. Depois de tudo que houve, daquela relação toda, aquilo ali está me parecendo um joguinho de cartas marcadas para dar discurso. Estão brigando, isso, aquilo, entendeu? Meu amigo Humberto Carnaúba, boa noite, Assis do Santa Bárbara. Em corte de gastos ninguém fala. Não, no governo de Lula é proibido falar em corte de gastos. Você tem que falar em despesa e arrecadação. Que negócio de economizar? Economizar, político é tudo da boca para fora. Político que diz que vai economizar está só falando da boca para fora. Ninguém quer economizar nada, quer gastar mais. Todos eles, todos, de qualquer partido. Paulo, sem falar que qualquer eletrodoméstico que o cidadão compra, e muitas vezes o IOF vai estar embutido no preço da mercadoria. É safadeza mesmo, diz aqui ele. Toda razão você tem. Em corte de gasto, ninguém fala. De 23 ministérios no governo anterior, aumentaram para 39. E isso ninguém quer mexer. Sem falar nas viagens de turismo, de Janja, de Lula e companhia. Pois é, estou com raiva ao quadrado. Você tem toda a razão. Agora, só percebe isso quem tem consciência, entendeu? Independente de ser lulista ou bolsonarista. Você pode ser lulista, esquerdista, tem nada a ver. Agora, você pode enxergar tudo isso sendo simpatizante de Lula, por exemplo. Mas tem gente que é simpatizante que fica cego, apaixonado, aí não vê nada, só vê coisa boa. Todo governo tem coisa boa e todo governo tem coisa ruim. Entendeu? Ali você tem as coisas boas e erra e acerta, acerta e erra. É desse jeito. Agora tem gente que não aceita a realidade, aí não dá para você discutir com uma pessoa, né, que pensa dessa forma. Mas continue pensando, não tem problema nenhum. Beto Faria, São Luís do Maranhão. Paulo, onde é que está o dinheiro dos impostos, hein? O gato, será que o gato comeu? Tem que arrecadar mais, para gastar mais, meu amigo. Bebeto Isabela, boa noite. Professora Jovita. Fiquei surpresa, Paulo. Imaginei que você estivesse no período de férias. Nada, minha amiga. Eu estava lascado aqui, com a licença da expressão. Minha amiga Liliane Rocha manda aqui uns áudios que só dá para ouvir depois do programa. Eu não tenho como ouvir agora, só depois. Mas essa aqui não dá para ler. Paulo, eu também lhe vi no hospital da Unimed, mas você estava sofrendo de um lado e eu do outro, não deu nem para te cumprimentar. Pois é. Olha, hospital, quando a gente procura, né? Ninguém procura hospital para se divertir, não é assim? E eu tenho também aquele pensamento, doutor Gilda, Emanuel Ivan, de que ninguém adoece porque quer. O bom era que ninguém adoecesse, mas as coisas não são como nós queremos. Lembrei agora de quando estava na caserna, já contei para vocês essa coisa, não sei nem se eu devia dizer isso no rádio, mas como aqui só tem adulto, né, ouvindo o programa, quando eu estava no exército, a gente convive com muita gente, né, 400, 500 homens e tal, não tinha mulheres no exército quando eu estava na ativa. E você começa a descobrir coisas que os mais antigos já praticavam dentro do quartel. Não é porque vocês estão pensando não, hein? Aí quando foi um dia eu perguntei, cadê o cabo fulano? Logo que eu fiz o curso de cabo e fui promovido a cabo, eu era cabo, de cabo para cima. Cabo Florencio. Aí eu disse, cadê o cabo fulano? Aí o cara disse, está baixado na enfermaria. Pô, gente, ele não estava bonzinho ontem com a gente. Mas de repente o homem adoeceu, está com uma febre danada na enfermaria. Aí o outro me chamou e disse, Florencio, vem cá. Eu vou te contar porque foi que ele adoeceu. Eu estou contando isso para vocês em cima do meu raciocínio, de que o meu pensamento é de que ninguém adoece porque quer. A doença vem, você de repente descobre que adoeceu, não é assim? Aí o outro cabo me chamou e disse, rapaz, fulano baixou a enfermaria porque quis. Por quê? Estão dizendo que ele está doente com uma febre danada, está, mas
é a febre provocada para baixar na enfermaria e evitar de fazer a marcha. Não vai ter uma marcha aí de 53 quilômetros? Vai ter. Ele não queria ir, rapaz. E aí, como é esse negócio? Me conta. Aí eu disse, é um dente de alho, você faz um supositório de um dente de alho. Bom, é a história, você pega a cabeça de alho, tira um dente, sabe o que é, né? O dente do alho. Aí você tira a casquinha daquele dente de alho e faz o supositório. E aí, meu amigo, não dá meia hora não, o cara está se queimando de febre. E isso aqui ali tem um fazenda, isso aqui dentro do quartel. Então estou dando a dica para você, quando quiser adoecer de Aracaju a Bahia, aí você faz um supositório de um dente de alho, meu amigo, é uma febre, e depois o cara tira e a febre vai passando, né? Eu digo, tá bom, aprendi mais uma. Então esse aí adoece porque quer, não é? Não é o meu caso, eu não adoeci porque quis e nem procurei de doença e nem procuro de jeito nenhum. A fazer isso aí não, hein? E nem pensa que é a cabeça do alho toda não, é só um dente. Você, minha amiga, você, meu amigo aposentado, que teve o dinheiro tirado da sua conta. Muita gente que me escuta foi vítima disso aí. Teve gente que mandou até cópia do extrato da conta para mim ver. Nome de associações que ele nunca nem ouviu falar. Tem uma pessoa que é aqui do Brejo, de Alagoa Grande, que me mandou o extrato do benefício dele, do INSS. Uma associação de Santa Catarina, de Blumenau. Essa pessoa nunca saiu da Paraíba. Como é que ia autorizar uma associação de Blumenau, a terra lá da Oktoberfest, a tirar dinheiro da conta dele aqui a troco de quê? Então, esse povo não sabe ainda. Tem gente aqui me perguntando quando é que vai receber. O governo está dizendo que na próxima semana divulga o calendário de ressarcimento dos pensionistas e aposentados que tiveram descontos indevidos na folha de pagamento. A informação foi confirmada pelo secretário executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Cunha. Talvez, disse ele, na próxima semana já tenhamos o anúncio do calendário de pagamento. Talvez, amanhã talvez, hein? Só mais uma vez, amanhã talvez. Ele disse que assim que o acordo for assinado no Supremo, olha, acordo assinado no Supremo. O Supremo é para fazer acordo, é para resolver questões constitucionais. Aqui no Brasil é para qualquer coisa. O cidadão também explicou como o governo espera acelerar a devolução desse dinheiro. O aposentado não pode esperar, não pode aguardar uma decisão judicial que vai levar 1 ano, 2, 3, 10 anos. Então, o Estado antecipará esse pagamento aos pensionistas e aposentados. E, obviamente, no decorrer dos processos, será o Estado ressarcido por essas associações, disse o secretário executivo. O nome dele é Adroaldo Cunha. As informações foram divulgadas durante a audiência pública na Câmara dos Deputados. Parlamentares e órgãos de governo e Estado estão conduzindo essas investigações. E o Supremo analisa uma forma de concentrar todos os processos judiciais que estão questionando esses descontos indevidos. O ministro Dias Toffoli determinou que os tribunais regionais federais do Brasil informem o número total de ações judiciais relacionadas ao tema. A Advocacia Geral da União pede uma solução unificada para casos envolvendo fraudes em aposentadorias e pensões. Até o momento, 4 milhões de aposentados e pensionistas questionaram os valores descontados feitos por entidades nas folhas de pagamento. 9 milhões de beneficiários tiveram algum desconto. Por isso, o Ministério da Previdência deve fazer uma busca ativa aqui no Nordeste e também na região Norte, onde existe a possibilidade de maior número de pessoas que não sabem como contestar esses descontos. Pois é, então, continue aguardando. Uma hora, o homem disse aqui, talvez na próxima semana
o governo divulgue esse calendário de restituição. Só nos resta esperar. Pois bem, são, meus amigos e minhas amigas, 19 horas em ponto, 19 horas na Paraíba, e você segue acompanhando o Cidade em Revista. Antônio Ferreira, eita, eu vi isso aí, Ferreira. Isso aí, como diz o Dr. Gil, taca a gota, né? Aí também taca a gota, Major. Os caras estão pegando a ministra Marina Silva. Toda vez que ela bota o pé no Congresso Nacional, lá vem uma confusão. Aí Marina, você lembra que teve uma confusão entre ela e os senadores? Há alguns dias que Marina levantou lá da audiência pública e foi embora. Hoje foi na Câmara dos Deputados. Teve outro quiprocó. Marina foi alvo de machismo ao participar de uma sessão no Congresso Nacional. Na aparição anterior, a ministra do Meio Ambiente do Brasil abandonou a sessão em uma comissão do Senado após ataques de senadores. Mas ali, eu lembro bem, botei inclusive isso na televisão, Marina também atacou os senadores. Foram balas trocadas. Marina é braba. É daquele tipo assim que não gosta de levar desaforo para casa. Marina foi senadora, né? Vocês sabem. Então ela sabe qual é o rito do Congresso Nacional. Qual é a vez do senador falar, qual é a vez do convidado falar. E ela ficava, entendeu, falando quando não era a vez dela falar. Aí gerou toda a confusão. Ela errada e os senadores também. Quando é hoje, Marina vai participar da bancada ruralista na Câmara. Foi convidada pela Comissão de Agricultura da Casa para dar explicações sobre questões ambientais. Quando há convocação, foi o caso de hoje, o comparecimento é obrigatório. Quando é o convite, o ministro vai se quiser. Normalmente vai. Mas quando é convocação, aí não. Aí tem que ir. A sessão não foi tão conturbada como a do Senado. Foi menos. Mas a paz não imperou o tempo todo. A ministra defendia sua gestão de forma veemente, quando o deputado paraibano Cabo Gilberto pediu calma. Tenha calma, ministra. Aí a ministra pegou Você sabe por que ele pediu calma? Aí disse, você está me chamando de machismo, você está me tratando com expressões machistas, porque ele pediu calma. Marina reclamou de machismo. Afirmou que quando um homem levanta a voz, pedindo à mulher para ter calma, é porque ele é um machista. Já as mulheres são cerceadas de adotar a mesma atitude, disse Marina. Em outro momento, ela declarou que estava se sentindo terrivelmente agredida pelo Cabo Gilberto. Um deputado não identificado da oposição, quem foi ele? Ninguém identificou, falou que a ministra foi para ali dar um show. A ministra negou que fosse dar um show e argumentou que estava defendendo uma causa. Ao mesmo tempo, as deputadas Thaline Petroni, que é do PSOL do Rio de Janeiro, e Cristonieto, do PL, também do Rio, começaram a discutir, mas os microfones delas estavam desligados. O comportamento das duas demonstra como o embate das tropas de choque pioraram o ambiente na comissão. Ruralistas e governistas interrompiam a fala de Marina e ironizavam declarações do campo adversário sempre que possível. Então ninguém se entendeu e as interrupções levaram às chamadas discussões paralelas. Ainda assim, na maior parte do tempo, o ambiente não foi tão agressivo como em sessões com outros ministros. Parlamentares de cada campo político fizeram a defesa dos seus pontos de vista e tentaram lacrar com adversários para ter cortes que alimentam as suas redes sociais.
O ambiente nervoso já era esperado, porque a oposição pegou muito pesado no Senado. O ápice foi quando aquele senador do Amazonas, Plínio Valério, disse que respeitava a mulher Marina, mas a ministra não. Foi aquele que disse que estava com vontade de enforcar a Marina porque ela falou demais. É rolo. A verdade verdadeira, meus amigos e minhas amigas, é que ninguém está se entendendo nesse Brasil. É confusão para lá e para cá, entendeu? Aquela loucura banal, como dizia Jorge Marral. Você lembra daquele personagem que tinha aqui em Campinas, já falecido? Jorge Marral. Jorge Marral um dia chegou para lá, quando a gente tinha o Jornal de Manhã na Rádio Cidade. Aí eu disse, antes dele dar entrevista, e aí, Marral? Ele disse, rapaz, eu tô com medo de me aviciar em maconha. Como é a história, Marral? Eu tô com medo de me aviciar. Ele dizendo, né? Faz 30 anos que eu fumo e eu tô com medo tão grande de me aviciar. 30 anos que fumava, não se considerava viciado. Ele dizia que estava com medo de se aviciar na cannabis. Tá certo. São 7h06 agora. 19h07 agora na Paraíba, 7h07. Teve um rolo hoje aí de hackers que invadiram sites de instituições financeiras. Vocês estão sabendo? Teve banco que funciona aqui no Brasil que ficou hoje sem acesso ao Pix. Dizem que os caras levaram mais de R$1 bilhão de alguns bancos hoje aqui no Brasil. Segundo o Banco Central, hackers invadiram sistemas de empresa que prestam serviços tecnológicos e conectam instituições financeiras ao próprio Banco Central. Rapaz, que confusão é essa, hein? A Polícia Federal abriu hoje um inquérito para investigar esse ataque hacker a sistemas de instituições financeiras que tiveram as contas invadidas por meio de um software. Eita, a informação está confirmada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos. O Banco Central informou hoje à tarde que a empresa CIM Software comunicou um ataque à sua infraestrutura e que determinou o desligamento do acesso das instituições operadas por essa empresa. Em nota, o diretor da CIM Software afirmou que a empresa foi vítima direta de uma ação criminosa que envolveu o uso indevido de credenciais de clientes para tentar acessar os seus sistemas e serviços de forma fraudulenta. É rolo, major. Não existe sistema de informática seguro. Toda a vida a gente ouviu falar nisso. É rolo. Teve aqui o ouvinte que mandou a fala de Marina. Bota aí Marina para falar, pelo menos para a gente acompanhar um pouquinho da briga que teve hoje lá na comissão do agronegócio da Câmara. Será que Marina falou mesmo, hein? Será? Deixa eu ver aqui. O que é que tem de Marina? Lembrei agora de Juarez Amaral. O Juarez dizia aguentar aquela voz de Marina durante umas 5, 6 horas dos discursos que ela faz. Não deve ser coisa muito fácil, não. Aí eu dizia, por quê? Não, a voz dela é uma voz, né? Tem um pouco aqui que o ouvinte mandou. Isso não é dela, isso não é de um pequeno grupo, isso é uma conspiração global. Esse modo da ministra, a estratégia dela é a mesma que as Farc colombianas usam. É a mesma que o movimento revolucionário da América Central usa.
É a mesma tática, a mesma estrutura que o Hamas e o Hezbollah usam. Ah, Maria, chamou de terrorista. Aí começou a confusão. Esse é o deputado Evair de Melo, do Partido Progressista do Espírito Santo, que diz que Marina usa a tática do Hamas. Meu Deus do céu. O Saul Alice, senhor presidente, ele é o mentor ideológico dos chamados, de todos esses movimentos. Inclusive a esquerda retrógrada europeia. Essa que o Macron faz parte, inclusive. Que o Macron... Parece a escolinha do professor Raimundo. Repõe o tempo do deputado Evair. Isso até me deixa aliviado. Isso me deixa até aliviado. Porque um dia eu fiz uma citação aqui comparando com o câncer. E eu pedi desculpa depois, porque o câncer muitas vezes tem cura. E esse viés ideológico que foi construído nesse movimento conspiratório, ele tem se mostrado extremamente aplicado nesse momento. Porque se não conhece por que tudo isso acontece, isso não se sustenta. E aí vem a ministra, né, com o seu ministério, que a senhora sempre se apresenta como a grande guardiã e a fiscal do planeta. Seu discurso sempre foi esse. A senhora tem acumulado números que afrontam com a inteligência um trabalho que produz nesse país. Nós assistimos sob a sua gestão o maior recorde de queimada da última década. Queimada muito menor do que essa, num efeito climático semelhante a essa do governo passado. A senhora foi para a mídia para fazer blasfêmia. E eu pedi a Deus que me desse muita calma, muita tranquilidade, porque eu sabia que depois do que aconteceu na Câmara Alta desse país, aqueles que gostam de abrir a porteira para o negacionismo, para a destruição do meio ambiente, para o machismo, para o racismo, por favor, eu peço silêncio aqui, a ministra está falando, a palavra dela é direito dela. Depois do que aconteceu ali, as pessoas iam achar muito normal fazer o que está acontecendo aqui no nível piorado. Mas acho que Deus me ouviu. E eu estou em paz. Eu estou em paz porque tem uma palavra que eu repito sempre, que eu aprendi com o apóstolo Paulo, pastor, que diz o seguinte: é preferível sofrer a injustiça do que praticar uma injustiça. E eu prefiro sofrer injustiças do que praticá-las. Porque quando você pratica uma injustiça, pode ter certeza que um dia a reparação virá. Virá. Quando você é injustiçado, a justiça virá. Então, isso é o que me conforta. Eu queria dizer, deputado, que eu não vou entrar aqui no debate com o senhor sobre análise de discurso. Eu estudei pessoas que fazem isso incomparavelmente melhor do que qualquer um de nós que esteja nessa sala. Quanto mais. Eu aprendi com um psicanalista chamado Lacan um pouquinho do que significa análise de discurso. Mas eu aprendi também com outro psicanalista chamado Ricardo Goldenberg, argentino, e foi em cima do que ele escreveu no livro chamado Psicanálise Política, mas ele também escreveu um outro livro bastante instigante, dizendo por que negar a psicanálise aos hipócritas. É muito interessante os livros do Ricardo Goldenberg. E ele diz uma coisa, que é o seguinte: eu já falei isso da outra vez aqui.
Você não se revela naquilo que o outro diz de você. Você não se revela naquilo que você diz de si mesmo. Você se revela é quando você se refere ao outro. Marina Vossa Silva. Excelência se revelou. Marina Silva, fazendo uso da palavra hoje, na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Inteligente, né? Marina é uma mulher inteligente. Lê muito, estuda muito. Hoje ela estava mais calma, realmente. São 19 horas e 15 minutos na Paraíba, 7h15. Na segunda parte do programa tem a coluna política e tem mais recados de ouvintes, porque as mensagens, os recados não param de chegar. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 9... Forçar uma mulher a beijar é crime. Tocar o corpo de alguém sem consentimento é crime. Divulgar fotos íntimas por qualquer meio. Crime. Agredir, humilhar, reter objetos, bens ou documentos. Tudo isso é crime previsto em lei. Denuncie. Disque 180. Violência contra a mulher é da conta de todos. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 99971-4048.
9971 4048. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Meio-dia, 6 minutos, de volta para falar sobre política, com a volta dele, Paulo Roberto. Bem-vindo, meu amigo. Estou de volta. Pois é. Você conhece o Rui Dantas, nosso colega jornalista lá em João Pessoa? É de Souza, né? Está em João Pessoa. Exatamente. Aí Rui Dantas costuma dizer no rádio que não é só bala que mata, não. Saudade também mata. Pois é. Eu estava com saudade de vocês. E esse negócio é uma cachaça, né? A gente sempre fala. Rapaz, é verdade. Pois bem, vamos à luta. O presidente Lula está em Salvador, capital baiana. Chegou ontem à noite, pernoitou. Hoje tem aquela festa Independência na Bahia, é assim que o povo fala, o 2 de julho. E daqui a pouco, depois do almoço, Lula vai a Buenos Aires participar da cúpula do Mercosul. Mas ontem, no evento para o pessoal do agronegócio, no Palácio do Planalto, Lula aproveitou para defender Fernando Haddad e o seu ministro da Fazenda. Vamos acompanhar. Companheiros, eu queria que vocês soubessem o seguinte: poucos países do mundo têm um ministro da Fazenda com a seriedade que o Haddad tem. Poucos países do mundo. Esse país teve poucos. Esse país teve muito poucos. Eu via na televisão a quantidade de bravata que o Guedes fazia nesse país. O Guedes nunca pediu favor para ninguém. Ele tentava numa veda de forma desaforada, ditava a regra de fazia. Por que ninguém cobrava estabilidade fiscal no governo passado? Por que ninguém cobrava o teto de gastos? Que foi possivelmente o momento mais irresponsável desse país. Pois é, e Lula estava de língua afiada no dia de ontem, aproveitou também para dizer que não existiu no Brasil até hoje um governo sério como o seu, e aproveitou para dar umas cutucadas, umas alfinetadas no seu antecessor Jair Bolsonaro. Vamos ver. Guarda o seu dinheiro para pagar para os seus funcionários. Eu não quero PIX. E jamais vou pedir anistia antes de ser condenado. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem. Quem não tem coragem não deveria fazer bobagem. Quem não mede o erro das consequências não deveria fazer bobagem. Direcionadas essas flechadas a Jair Bolsonaro. Então a gente confirma os pouquíssimos compromissos da agenda oficial do presidente Lula para o dia de hoje. Aqui está, Lula participou dessa caminhada lá no Largo da Soledade, em Salvador, comemorações. 12h45 parte para Buenos Aires, onde chega 4 horas depois. Essa cúpula do Mercosul está programada para amanhã. Então hoje não tem compromisso oficial, embora o presidente Lula tenha o desejo, a vontade já externada de visitar a ex-presidente argentina, Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar. Mas até agora, 11 horas da manhã, as autoridades do judiciário argentino não haviam autorizado ainda essa visita. E o advogado-geral da União, Jorge Messias, veio a público ontem, deu uma entrevista para dizer o que foi que Lula pediu a ele para fazer junto ao Supremo Tribunal Federal em relação àquela coisa do IOF. O Congresso, como você sabe, acabou cassando o decreto de Lula. E Lula orientou a AGU para que fosse ao Supremo Tribunal Federal. E Jorge Messias explica. Bom dia a todos, bom dia a todos os profissionais de imprensa que aceitaram o nosso convite para participar hoje desse anúncio. Eu gostaria de comunicar a toda a imprensa, a sociedade brasileira, que o presidente da República nos solicitou, e por assim cumprimos, que apresentássemos nesta data uma ação declaratória de constitucionalidade, em que nós estaremos, neste momento, apresentando ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que possa ser restaurado os efeitos do decreto número 12.499 de 2025, que alterou as alíquotas do Imposto de Operações Financeiras sobre câmbio, crédito e seguros. Queda de braço, né? Queda de braço grande, forte.
Hugo Mota está em Lisboa, capital portuguesa, Lula viajando para a Argentina. Tem bombeiros de um lado e do outro em ação, mas tem gente jogando gasolina também para ver se a coisa cedeu um pouco mais. E aí depois, quando vem o resultado do Supremo, aí quem perder vai dizer que o Supremo... Tá aliado do governo, né? Aí a confusão está feita, né? O Congresso, aliás, já vem dizendo, através de alguns dos seus expoentes, que tem uma tabelinha do Supremo com o governo. É o que o pessoal diz lá para o Brasil. E por uma dessas coincidências, Alexandre de Moraes é o relator que vai observar essa ação aí. Caiu no colo dele, uma vez que Gilmar Mendes estava fora do Brasil. Não, ele já está cuidando de outros. Os pepinos que tem todos, o pessoal joga para Alexandre de Moraes. Nós vimos agora há pouco o governador João Azevedo falando aqui sobre a inauguração das reformas da primeira Ciretran. Ontem também a entrega do conjunto residencial que você acompanhou. E o vice-governador Lucas Ribeiro se pronuncia agora na nossa coluna sobre mais essas ações do governo. Essa reforma aqui, muito importante para trazer um atendimento melhor para o cidadão. Aqui a gente também tem que falar de como era antes, né? Não apenas o espaço interno do prédio, mas também na área externa, onde todo mundo sabe que tinha muitos carros aqui aguardando o leilão e através de um trabalho muito sério aqui do Detran, foram leiloados mais de 5.000 veículos. Hoje vocês veem um pátio limpo, né, sem nenhum problema aqui dentro. Portanto, é uma entrega muito importante que se soma a ela. Logo mais vamos fazer a do Aqua Club, o residencial. São 244 apartamentos que serão entregues hoje também para o cidadão. Muito bem, e agora vamos à boca maldita. Como o presidente Lula estava ontem com a língua bastante afiada, a gente separou a boca maldita exatamente como o presidente Lula. E é nesse trecho da boca maldita onde ele fala na honestidade do seu governo e fala sobre os produtos que o Brasil anda exportando. Preste atenção, você, Anchieta, e você, telespectador, aos produtos que Lula escolheu para citar das exportações brasileiras. Boca maldita de hoje. Quero que vocês provem se teve na história do Brasil um presidente da República que for mais decente e digno com vocês do que for o nosso governo. Duvido que vocês já tiveram. Duvido. Nós estamos exportando asa de pavão, asa de rabo de galinha, asa de rabo de pomba, bico de codorna. Nós estamos exportando asa de pavão, asa de rabo de galinha, asa de rabo de pomba, bico de codorna. Ele soltou um palavrão aí que a gente contou. Agora, quem danado importa, bico de codorna, rabo de galinha. Serve pra quê, Chita? Sei não, meu amigo. Vou procurar saber, viu? Porque essa foi demais. Coisa do presidente Lula. Pelo amor de Deus. É isso, Chita. Paulo. Bom lhe ver. Boa sua volta aqui. Volta bem, encontrar vocês. Até amanhã. Até amanhã. Então vamos a Brasília agora saber outras notícias da capital federal, direto de Brasília, Napoleão de Castro. Um abraço, Chita. Cumprimentos a você, ao nosso telespectador. Alegria de voltar de Brasília nesta quarta-feira, 2 de julho, para levar as informações e atualizar você, nosso telespectador, com os temas importantes de hoje aqui no Congresso Nacional. Ontem, no final da tarde, aqui no plenário da Câmara, no púlpito de entrevistas no Salão Verde, líderes da base do governo fizeram uma coletiva onde buscaram exatamente traçar uma pauta propositiva em cima de todos esses desencontros que tem o governo federal, o Congresso Nacional, o governo recorrendo ao Supremo em cima de projeto já aprovado no Congresso Nacional, enfim, uma busca exatamente de arrefecer, de dar uma diminuição nesse choque que a gente está tendo no momento, principalmente na relação Palácio do Planalto e Congresso Nacional. Os líderes participaram, dos líderes que esteve no evento foi exatamente o deputado Gervásio Maia Filho, no nosso estado. Eu conversei com ele e ele falou exatamente dessa iniciativa e desse momento político aqui no Congresso Nacional. Conversei ontem com o presidente da CMO, o senador paraibano Efraim. Conversei hoje com o presidente Hugo Mota, que já estava em Lisboa. Ontem nós tivemos uma reunião técnica lá na CMO e a gente está, em virtude do adiamento da vinda da ministra, a ministra Simone Tebet justificou a mim ontem que tem um encontro com o presidente Lula no Mercosul, me parece que na Argentina, e pediu que a gente pudesse remarcar para a próxima terça-feira. Então, em virtude desse adiamento, a gente está conversando com o presidente Davi, com o presidente Hugo, também com líderes e com o presidente o senador, o presidente Efraim, para que a gente possa montar uma agenda que atenda ao regimento, ao cumprimento dos prazos,
para que a gente possa ouvir as partes interessadas e votar o melhor texto possível. As informações de Brasília, exclusivo para o Rede Ita, para a Rede Ita no Em Dia, Napoleão de Castro. Napoleão, como sempre, fecha a nossa coluna política direto de Brasília. Você acompanhou a coluna política da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólia Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Horas e 31 minutos, 7h31. Aqui algumas abordagens sobre duas mortes acontecidas no trânsito de Campina Grande ontem, né? Um motociclista nas imediações do Açude Velho e uma senhora na Floriano Peixoto, ali perto da Catedral, em frente à Promédica. Os dois acidentes envolvendo motocicletas. No caso da Floriano Peixoto, dizem que o cara vinha voando na moto, não vinha correndo não, vinha voando. Bateu na mulher, matou a mulher, bateu num caminhão e atingiu outra moto. E esse motociclista está internado, mas não tem perigo de morrer, pelo que os médicos disseram. Tirou a vida de uma mãe de família, de uma empresária, que já foi sepultada na tarde de hoje. E o outro caso foi nas imediações do Açude Velho, onde alguém que guiava um carro, também agindo de forma que contraria as regras, as normas do trânsito, acabou tirando a vida de um pai de família que estava, ao que se informa, trabalhando na moto. Loucuras, né? Olha, dirigir, meus amigos, dirigir nesse Brasil, especialmente aqui em Campina Grande, é coisa de louco. Você tem que dirigir por você e pelos outros. Que se encontra de gente fazendo maluquice em tudo que é rua, do centro, dos bairros, da periferia, é impressionante. Eu acho que ainda acontece muito pouco acidente para as barbaridades que essa gente pratica, ou montada numa moto, ou tentando dirigir um carro. Você não pode chamar esse povo de motorista, embora tenha a sua carteira de habilitação. É aprumador veicular e ruim. Ou então embola a roda, como chama Clélio Soares. Não sabe, os que estão no carro não sabem dirigir. E os que estão nas motos, eles não cumprem nenhuma regra do trânsito. É coisa de louco. Qual foi mesmo o seu problema, Paulo? Já expliquei, meu amigo, no começo do programa, ninguém aguenta mais ouvir isso, não. Você vai escutar, porque aí você, mais tarde, nas redes sociais, está tudo explicado direitinho. A Vera Lúcia perguntando se você estava viajando. Estava viajando, trancado num quarto, em cima de uma cama. O que é que você achou da moça que morreu no vulcão na Indonésia? Vocês escutaram alguém dizendo no rádio ou perguntando na televisão o que foi que aquela moça foi fazer ali? Eu me diga uma coisa, passear na cratera de um vulcão. Quem vai para um negócio desse está querendo o quê? Responda, pelo amor de Deus. Hein? Tanto lugar que tem para você passear, parques bonitos, lugares, né, que você tem paisagens deslumbrantes para tirar fotos, para filmar, para fazer o que quiser. A pessoa inventar de caminhar na cratera de um vulcão. O risco é grande, major. O vulcão está lá no lugar dele, não chamou ninguém para ir, não. Morreu de graça, morreu porque quis. O povo não diz porque morreu, coitadinha. Aí tem que achar um culpado. Aqui no Brasil a onda é achar um culpado. O culpado é o governo da Indonésia. Eu vi muito isso na televisão. Porque demorou para ir resgatar. E ela que foi para lá? Ela foi pedir ao governo da Indonésia para ir para lá? Deu na telha, ela foi. Silvio Santos dizia do alto da sua sabedoria: quem procura, acha. Procurou, achou. Pronto. O que é que tem mais aqui? Foi ao Pacto do Povo? Não, nem fui nem vou. É mais aqui.
Paulo, e os teus amigos do Rio de Janeiro ficaram como? Rapaz, enquanto eu pude ficar com eles, fiquei, depois não pude mais. Aí meu filho Adriano se encarregou de dar umas voltas por aí com o pessoal, mas a turma já conhece Campinas, já sabe para onde ir, todo mundo entendeu, né? Tem mais aqui, mensagem. Rodrigo Oliveira, cheguei agora, Paulo. Não bote falta em mim nem na minha esposa Leninha. Obrigado, amigo velho. Doutor Leandro Campelo, boa noite. Aloysio, 10 anos. A ministra Marina Silva sugere registrar traficantes de drogas como autônomos para aumentar a arrecadação da contribuição social. Tá, agora vai. Meu amigo Onildo Brito, Onildo Cabeleireiro. Boa noite, Onildo. Obrigado por tudo, pelo apoio, pelas palavras. Onildo é gente boa, gente bacana. Ontem, Onildo, ontem à tarde, sem querer, Juarez Amaral era quem tinha assistido, sem querer, querendo. Mas no meu caso não foi querendo, não, foi sem querer mesmo. Porque ontem eu estava aqui perto onde eu moro, perto do Amigão, e tinha uma bronca para resolver num cartório. E eu imaginando, no meio da tarde, chovendo, meu Deus, se eu for para o centro, onde danado é que eu vou conseguir estacionar o carro para ir lá no cartório de Fechine, que é onde eu tenho ficha para autenticar, negócio de... Ainda existe no Brasil esse negócio de... Como é que chama? Reconhecimento de firma. Meu amigo, nos tempos modernos como nós estamos, ainda existe esse negócio no Brasil. A exigência de reconhecer a firma. Aí foi que uma moça disse, Paulo Roberto, tem um cartório aqui no Heron Marinho, ali perto da PAI, do Espaço, aquele prédio alto que tem Heron Marinho. Vai lá, aí eu chamei o meu filho Adriano, vamos comigo lá, que entendeu? Sem dirigir direito, tudo. Fomos, aí realmente tem um cartório. E na passagem em direção ao cartório, aí eu vi o salão de Onildo. Não sabia onde era. Aí até cumprimentei lá o pessoal, acho que o filho dele, tinha 2 rapazes lá. Fui resolver o que eu tinha que resolver no cartório. Ainda existe isso, eu nem sabia que ainda existe isso. Reconhecer a firma. Ou seja, o cartório dá lá um carimbo, bota o selo, cobra não sei quantos reais de você lá, 18 reais, não sei o que, negócio, coisa desse Brasil. A velha burocracia. Minha amiga professora Geovita Maranhão diz que conhecia a Socorro, que faleceu ontem, atropelada por essa moto. Era filha de Queiroz, que tinha comércio na rua João Pessoa. Pois bem, o que é que tem mais aqui? Mensagem de Giovanni Antônio, boa noite. Mensagem, tá certo, entendi aqui. Isso aqui a gente resolve depois. Na hora do programa não tem condição. O que é que tem mais aqui? Estou lendo as mensagens, porque tem que ir lendo, interpretando o que pode ser divulgado e o que não pode. Tem aqui a Selma perguntando se eu soube que o marido de Carla Zambelli foi demitido. Soube. É verdade que Lula quer visitar a ex-presidente na prisão domiciliar? É. Não sei se ele conseguiu liberação lá da Justiça Argentina. E mais. Ciro Nogueira dizendo que o Congresso não vai recuar e que a briga está feita com o presidente Lula. Está aqui Joaquim Quincas perguntando se eu soube da morte de... Deixa eu ver aqui. Eu soube da morte do ministro João Mendes. Ah, sim, entendi agora. Soube, rapaz. João Mendes, meu amigo, tricolor, torcedor do Fluminense, morava ali pertinho de Jovita Maranhão, em frente à minha colega Camila. Gente boa, fui diretor das baterias Moura, lá em Belo Jardim, Pernambuco. Nesses dias que eu estava doente, eu recebi a comunicação da irmã dele, Jailma, informando que ele tinha falecido. Infelizmente perdemos um amigo. E a gente tá bom por hoje, não tá não? A volta, eu não estou com a voz perfeita, mas dá para trabalhar, entendeu? Feliz com as mensagens, feliz com as orações, feliz com o desejo de que eu fique bom logo para começar trabalhando. Então, minha amiga Jovita, doutor Gildo, o frade capuchinho Emanuel Erivan, que está levando falta. Erivan já me mandou durante esses dias
algumas mensagens que foram, ou algumas providências, perdão, que já foram adotadas pelo novo Papa, o Leão XIV. Erivan está tirando o chapéu para Leão. Diz que Leão, caladinho, começou a desmanchar um monte de coisa que o Papa Chico tinha feito. Então vamos pedir as bênçãos para todos os que ouvem o programa. Antes, fazendo aqui o registro, meu amigo Gildo, hoje é o aniversário de Evandro Nogueira. Meu amigo e irmão Evandro Nogueira está em Fortaleza, completa 9 idade nesse dia 2, e ele disse que agora, desse mês para agosto, não sei se ainda em julho, mas se não for em julho, no comecinho de agosto, ele vem para cá para a gente, doutor Gildo, fazer uma comemoração do seu aniversário, do dele e do meu, os três juntos, para a gente fazer aí um almoço, um negócio bacana e uma celebração da vida. Vamos pedir as bênçãos para todos os que ouvem o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado, e eu vou lembrando que jamais teremos outra quarta-feira com esta data de 2 de julho de 2025, porque cada dia é único. Eu espero que vocês estejam aproveitando este dia muito bem, como eu estou fazendo por aqui. Estamos vivendo o dia número 183 do ano, metade do ano, hein? Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 182 dias para o final deste ano da graça de 2025, ou seja, ao meio-dia de hoje, nós tivemos exatamente a metade do ano de 2025. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da canção de estar. Boa noite, vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Paulo Roberto. Estamos concluindo o nosso programa A Cidade em Revista desta quarta-feira, esperando sinceramente ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos através do bate-papo, da troca de ideias, da interação, nas reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia, tocando canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. Os nossos próximos encontros estão agendados assim. Amanhã, por volta do meio-dia, na Rede ITA de televisão, teremos a coluna Política. Às 18 horas eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade.
Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite. Camisa 10 na seleção.